Olá, pessoas. Aqui é a Libonati e a Guerreira de Marte, novamente, insistindo para que possamos criar novas palavras e, com novas palavras, novos comportamentos. E com isso, uma nova realidade vai surgindo nos nossos atos positivos. E aqui temos um outro livro, Analfabetismo e Subescolarização. Tá aqui. Tá bonitinho ele, né? Tão compacto. Mas ele nos fala de coisas interessantíssimas, né? Então é um caso de ainda em desafio que tá aqui, né? Polêmicas em nosso tempo, tá? Da editora Cortez. Perfeito? Eu os trouxe, esse e mais uns outros, para estudo próprio. Mas é um assunto tão polêmico, ainda hoje, que nós precisamos estar questionando, pesquisando, principalmente agora, tá? Olha aqui o título, que estamos em épocas de eleições, para sabermos quem de fato devemos eleger para nos representar lá em cima, né? E lutar pelos nossos direitos. Se é isso que é, de fato, a vontade daqueles que estão nesse processo, tá? Porque a gente tem que saber qual a índole dessas pessoas que estão se elegendo, né? Não é isso? Isso se chama de ética. Ética é um outro assunto que a gente deve abordar por aqui também, tá? Então eu escolhi uma página que ela fala de um assunto, né, interessante, que fica na página 47, tá? Então ele fala do analfabetismo, né? O analfabetismo e as carências educacionais são problemas estruturais, e estão profundamente relacionados com fatores sociais, políticos, culturais e econômicos. Os analfabetos são aqueles que abandonam muito cedo o sistema escolar, encontram-se nos estratos abaixo da sociedade, naqueles onde as pessoas mais... O analfabetismo são aqueles que abandonam. O analfabetismo são aqueles também que nos deixam abandonados, né? Entre parênteses, tá? Porque nem sempre nós temos condições de estar acompanhando a educação, a saúde e às vezes não temos condições de estar participando de certos lugares. Eu participei de muitas ações que muitas pessoas são discriminadas e não podem estar caminhando nesses lugares, justamente pela falta de respeito com as pessoas. E deixo aqui neste ambiente, neste meio, a minha indignação que os gestores, nossos gestores, ainda não abriram os olhos para essa parcela da população. Ainda não os permitiu abrirem os seus olhos. Não é por estupidez, nem por ignorância, mas por egoísmo mesmo, maldade. É isso que eu acredito. E aí, continuando aqui, encontraram-se nos estratos mais baixos da sociedade, daqueles onde as pessoas, para satisfazer suas necessidades básicas, contam somente com a própria força de trabalho e nada além disso, nem sequer educação. De modo geral,
elas encontram-se desempregadas, subempregadas, vivendo uma situação de saúde, nutrição e habitação bastante precária e com rendas familiares muito baixas. Isso aí está constatado pela OEA em 1974, é bem antigo, mas creio que não tenha mudado muito não. Orelk, em 1981, e a Unesco, de 1979. É claro que algumas informações deste livro são antigas. Eu posso esclarecê-los em outros vídeos, mas muita coisa não mudou. Alguns teóricos usam como critério central de análise do analfabetismo a ideia de correspondência entre a existência de analfabetos e a organização econômica. Esses teóricos afirmam que o analfabetismo coadjuna com as características estruturais e a forma de organização de determinada sociedade para as quais ele é, em certa medida, funcional e necessário. Só mais um pouco além, um parágrafo abaixo, eu digo: é preciso lembrar, além que o analfabetismo resulta de vários fatores estruturais, é claro, econômico, cultural e político, que se reforçam mutuamente, fazem parte de uma realidade social global, cuja compreensão e transformação também deve ser global. Não há mais espaço para propostas de solução de analfabetismo em qualquer país, de forma isolada e descontextualizada. Qualquer proposta implicará tomadas de decisão de grande envergadura e pressupõe vontade política, intensa mobilização do conjunto da sociedade. Enfim, pessoas, a gente tem que trabalhar contra todo tipo de violência que exista ao ser humano e ao meio ambiente hoje também. Porque violar o meio ambiente é violar o ser humano. Então, sejamos contra as guerras, sejamos contra o mal, contra a fome, contra a miséria e contra o analfabetismo que gera tudo isso e muito mais. Então, estamos aqui. Acreditem que as palavras, elas nos iluminam. Os livros, as letras, os escritores são ferramentas, são instrumentos para que nós possamos estar nos inserindo em novas realidades, em novos mundos e em novas palavras, e criando uma realidade bem melhor. Então, beijão da Limonade e da Guerreira Mate. Tchau, 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 tchau. Olha só, não posso esquecer, é sugestão de leitura. Tchau.